Hoje pela manhã eu estava, hoje não, ontem, sábado. Você que trabalha de segunda a sexta deve ficar louco que chega o sábado. Porque sábado é um dia assim, aparentemente de descanso. Mas é um descanso meio superficial, né? É e não é? Porque a mulher, por exemplo, que trabalha durante a semana, sábado é o dia que ela tem para colocar a casa em ordem, dar uma ajeitadinha. O homem que trabalha durante a semana, o sábado e o domingo é o dia que ele tem de repente para dar um cheirinho, um cafuné na esposa, cuidar do carro, cuidar disso, daquilo. Na verdade, a gente nunca consegue descansar. Os nossos finais de semana acabam sendo mais corridos do que a semana. Aí você fala assim, nossa, passou tão rápido e amanhã já é segunda-feira. Não é assim que acontece? Final de semana não passa rápido. Principalmente se a companhia for boa. Quando a gente está em boa companhia, passa muito rápido. E esse final de semana, Deus tem me dado assim oportunidades maravilhosas de estar em boa companhia. E não existe melhor companhia do que a companhia do Espírito de Deus. Amém? E eu sentei ontem, que a Evelyn, minha esposa, estava trabalhando, fui trabalhar, e queria ouvir Deus. Meu irmão, existe uma curiosidade que é assim. Em alguns momentos, Deus quer te ouvir. Em outros momentos, Deus quer que você o ouça. E Deus, ele é sempre muito educado, muito gentil. Enquanto você está falando, ele não fala. Ele espera você ficar quietinho para ele poder falar. E na nossa agitação, na nossa empolgação, na nossa ansiedade, a gente fala muito. E não tem essa pausa para ouvir Deus falar. E eu fiquei me perguntando ontem, sentado na frente do computador, banhado em lágrimas, emocionado demais com a presença de Deus, e fiz uma pergunta para mim mesmo. Eu perguntei assim para mim, que é inclusive o tema dessa mensagem: Deus me entende? Eu me perguntei sentado na frente do meu notebook, com a Bíblia aberta, e perguntei: Deus me entende? Faça essa pergunta para você mesmo. Diga: Deus me entende? Deus me entende. Pergunta para quem está perto de você: será que Deus te entende? É interessante, é muito interessante, como a gente tem o desejo de ser compreendido. A gente gosta de que a gente seja compreendido. É muito comum num discurso, num diálogo, a pessoa perguntasse para você: você me entende? Você está entendendo? Porque na verdade todo ser humano, ele deseja, ele precisa ser entendido. Será que realmente você me entende? Você entende o que eu estou passando? Será que Deus entende realmente o que você passou? Será que Deus realmente te entende na totalidade? Não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já fiz várias vezes. Será que realmente Ele entende? Afinal de contas, Ele é Deus. Ele é um Deus alto. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que a Bíblia diz que Deus é Espírito. Ou seja, Ele é um ser espiritual. Será que realmente Deus me entende? Será que Deus entende as necessidades da minha carne? Será que Deus entende os meus desejos? Será que Deus entende meus conflitos, meus bloqueios? Será que Deus realmente me entende? Às vezes eu tenho a nítida sensação de, quando converso com um amigo, de que a pessoa não está me entendendo. E eu estou tentando, me esforçando para traduzir o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, e a pessoa não está entendendo o que eu estou falando. E às vezes eu transfiro para Deus, eu digo: Deus, eu estou passando por isso, mas eu não vou nem falar com isso, não vou nem falar sobre isso para Deus, porque eu acho que Deus tem coisas talvez mais importantes ou mais urgentes para resolver na minha vida. A grande verdade, meu irmão, é que nem a gente mesmo se entende.
A gente adora ser entendido por alguém, mas a gente às vezes não se entende. A gente fica procurando, buscando respostas, seja na religião, seja num amigo, numa pessoa, seja em alguém, respostas para as nossas dúvidas, para os nossos conflitos, para os nossos porquês, por que Deus permitiu, por que Deus fez, por que Deus deixou de fazer, por que é assim, por que é assado. Deus não entende, Deus não sabe o que é isso, porque Ele é Espírito. Eu imagino quantas vezes, antes de Jesus ter vindo, as pessoas devem ter dito para Deus: você não entende nada, você é Espírito, eu sou carne, você é espiritual, eu sou ser humano. Quantas pessoas devem ter dito isso para Deus? Você está aí, você é santo, não te tentam, o diabo, as coisas do mundo não te perturbam. Você não tem conflitos com o seu pai ou com a sua mãe. Você não tem conflitos na sua casa. Você é Espírito. Você é um Deus soberano. Você é um Deus muito alto, muito forte. Eu fiz isso muitas vezes. Confesso a vocês. Muitas das vezes eu achava que Deus não estava me entendendo. Eu achava que Deus não podia me entender porque Ele era um ser muito alto, um ser muito soberano, um Deus muito espiritual para entender o que eu, como homem carnal, estava sentindo. Vocês estão me entendendo nessa noite, amém? A pergunta é: será que Deus, sendo Deus, entende você, a sua complexidade? Será que o Criador, Ele entende a criatura? Será que o Criador sabe usar o que Ele mesmo fez? Pergunte para quem está perto de você: será que Deus te entende? Diante das coisas que acontecem, principalmente do sofrimento, diante do sofrimento, todos nós já enfrentamos sofrimento, se não estamos enfrentando. Diante do sofrimento, a gente busca alguém para nos entender. A gente busca alguém que nos explique. Alguém que entenda a nossa dor. É tão curioso isso, tão curioso, que você se sente confortável quando você encontra alguém que passa pela mesma coisa que você. Não é verdade? Aí você tem a nítida sensação que aquela pessoa sabe o que você está sentindo. Então, quando vem o sofrimento, você quer que alguém entenda a tua dor. Você quer que alguém entenda o seu comportamento. Por que eu estou agindo assim? Aí você quer que alguém entenda por que você agiu assim. É engraçado que a gente busca justificativas, a gente busca respostas para os nossos comportamentos. A gente quer que alguém entenda os nossos erros. Você entende por que eu errei? Aí a pessoa fala para você com aquela cara assim de paisagem: claro que eu entendo. Mas no fundo, será que alguém realmente entende o que te fez errar? Será que Deus entende por que você errou? Deus, será que erra? Alguém que não erra não pode entender o que é errado. Olha como é conflituoso quando a gente fala de Deus. Porque o nosso pensamento está fixado em alguém que nos entenda na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da crise. A gente precisa de alguém que nos entenda. A gente precisa de alguém que diga pra gente: eu entendo você. Diga assim comigo: nem sempre haverá alguém que me entenda. Nem sempre vai haver alguém que te entenda. Você pode explicar, você pode falar, você pode traduzir, você pode escrever, você pode decifrar, você pode fazer o que quiser, mas nem sempre haverá alguém que te entenda. Porque, meu irmão, só sabe o que sente quem passa. Diga assim: só sabe o que sente quem passa. Então, todo sofrimento que
que eu passei, se eu falar para você, eu tenho certeza que não vai me entender. Das duas, uma, você não pode julgar o meu sofrimento como pequeno, como grande, mas saber o que eu estou sofrendo, você não sabe. E a grande questão é: e Deus? Será que Deus me entende? Imagine você, Davi, orando a Deus. Você conhece bem a história de Davi. Davi cometeu adultério, desejou a mulher de Urias, foi lá, coabitou com ela, manteve relação sexual com ela e depois foi orar a Deus. Olha que curioso. E na oração, que é o Salmo 51, ele diz para Deus assim: Deus, Tu és justo na forma de agir, serás justo na forma de me castigar, entre aspas. Porque a gente não entende que Deus seja capaz de nos entender. Porque a gente tem a percepção de que Deus é um ser muito perfeito, e Ele é, e você é muito imperfeito para que Deus te entenda. Então Deus começa a te provar. Deus começa a mostrar que Ele te entende. E essa mensagem tem esse propósito: te mostrar que Deus te entende. Diga: Deus, Ele me entende. Se o primeiro conflito do homem, vamos ver se você está ligado, se você está conectado na mensagem. Se o primeiro conflito do homem era dizer para Deus que Deus era um espírito e não sabia o que se passava com a carne, o que Deus faz? Se Ele é espírito e o homem diz para ele que espírito não sente, espírito não é tentado, espírito não sofre, o homem diz para Deus que Ele é soberano, o que Ele decide fazer? Claro, quem disse? Perfeito! Ele decide entender, mesmo sabendo o que é, ele decide entender o que é ser humano. E a maneira que ele tem de entender o que é ser humano é se carnalizando, se tornando carne. João capítulo 1, por gentileza. João 1, verso 14. Eu vou mostrar a você como Deus te entende. João capítulo 1, verso 14. É curioso demais como nem a gente mesmo se entende. Eu imagino quantas orações Deus ouviu de homens da Bíblia que diziam para ele: você é santo, você não sabe como é bom o pecado, você é perfeito, você não sabe o que é ser imperfeito, você é espírito, eu sou carne, você nunca vai entender as minhas razões para errar. Imagine quantas orações assim. João capítulo 1, verso 14 diz assim: e o verbo se fez, diga carne, diga o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito de Deus. Para a gente começar a responder se Deus te entende, primeiro, o verbo se fez carne. Traduzindo, ele se tornou um ser humano. Deus se torna ser humano igualzinho a você. Olha que curioso. O Deus que não tem limites para criar o céu, o Deus que não tem limite para estabelecer limite entre mar
e areia, o Deus que não tem limite para dizer para o sol se pôr e para a lua aparecer, é o mesmo Deus que agora se transforma em um homem, chamado Jesus. Diga assim: Jesus, o Filho de Deus, é Ele em carne. Então tudo que Jesus sentia, Deus sentia. Tudo que Jesus pensava, Deus pensava. Tudo que Jesus passava, Deus passava. Então Deus agora sabia exatamente o que é ser humano. Eu vibro porque é extraordinário. O Deus tão grande, tão poderoso, Ele escolhe se tornar, Ele opta por se tornar carne, para que não digam mais para Ele: você não sabe o que é ser humano. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Deus então se torna humano através de Jesus. Já que as pessoas questionavam a Deus pela divindade e pela nossa carnalidade, Deus, por amor, decide ser que nem eu e você. Ele se torna humano. Ele sabe o que é vontade de ir ao banheiro, Ele sabe o que é fome, Ele sabe o que é sede, Ele sabe o que é necessidade de ser amado, Ele sabe o que é necessidade de ser aceito, Ele sabe a necessidade de se ter alguém para conversar. Deus em Jesus se transforma em um homem para conhecer a profundidade da sua criatura, daquilo que Ele criou. Ele se carnaliza, Ele se torna carne para saber o que você enfrenta, o que você passa, mesmo sabendo. Agora Deus conhece o que é ser humano. Vocês estão aí? Através de Jesus, Deus conhece a dor da traição. Através de Jesus, Deus conhece o calor da tentação. Afinal de contas, Jesus foi tentado. Afinal de contas, Jesus foi traído. Através de Jesus, Deus conhece o que é cansaço. Jesus ficava às vezes o dia inteiro trabalhando por amor a Deus, como carpinteiro, como pastor, como evangelista. Então Deus vê o que é cansaço de Jesus. Através de Jesus, Deus conhece a dor de perder uma pessoa amada. Eu já preguei mais de centenas de mensagens. Talvez essa seja a mais espetacular de todas, porque coloca Deus, tira Deus do trono e te coloca assim, frente a frente com Deus. Através de Jesus, Deus começa a conhecer na profundidade tudo que você como ser humano pode passar. Ele sabe a dor da traição, Ele sabe o que é ser tentado, Ele sabe, querido, o que é ser cansaço, Ele sabe o que é perder uma pessoa amada. Ele conhece a dor da rejeição, Ele conhece a dor das enfermidades, Ele conhece conflitos familiares. Deus, através de Jesus, Ele conhece todas as possibilidades de sofrimento do homem. E agora o homem não pode mais dizer para Deus: você não sabe o que eu passo porque você é Deus. Jesus tinha os mesmos neurônios, as mesmas áreas encefálicas que eu e você. Ele tinha as mesmas necessidades que eu e você. E todas elas não foram supridas. Jesus não foi amado por todos, não foi aceito por todos, perdeu muitas pessoas que amava, foi traído, sentiu o que é cansaço, sentiu o que é lutar sozinho, sentiu o que é perder quem ama. Porque agora ele não era mais só espírito, ele era carne que nem eu e você somos. Você está entendendo? A majestade santa, soberana, se transforma agora num homem encarnado que nem eu e você, nada diferente. Nada diferente. O homem não podia mais brigar com Deus, dizendo que Deus era divindade e que ele era carne.
Eu estou vibrando por dentro, porque, querido, quantas vezes você acha que Deus não te entende porque Ele é santo, intocável e perfeito, quando na verdade Ele sabe exatamente o que você sente, porque Ele já foi que nem você, porque Ele já foi carne que nem você é. Dessa forma, Deus, o Pai de Jesus, Ele sente na carne tudo o que você sente, ou o que você sentiu, ou que ainda sentirá, sei lá. Ele conhece como ninguém a dor que você sente, porque Ele já sentiu. Me fala qualquer sofrimento que você já passou na vida. Você foi o que? Rejeitado? Ele também foi, então Ele sabe a dor da rejeição. Você foi o que? Machucado com palavras? Ele também, porque Ele sabe o que é ser machucado com palavras. Você foi o que? Traído? Ele também foi, então Ele sabe a dor da traição. O homem não tem como dizer que Deus não sabe o que é o sofrimento, porque Ele se fez homem que nem eu e você. Agora está claro, meu irmão, Ele sabe. E agora? Qual vai ser o teu argumento? Diga assim: Deus se fez carne em Jesus para mostrar que, agora escuta, Ele não apenas entende você, como Ele sabe o que você sente. Ele te entende porque Ele sabe o que você sente. Quando eu oro para Deus e digo: Deus, estou com um problema na minha família, Ele sabe exatamente o que é ter problema na família, porque as pessoas da família dele o rejeitaram. Quando eu digo para Deus: Deus, eu estou passando um problema financeiro, Ele sabe exatamente, porque houve um momento no ministério de Jesus que Ele foi sustentado pelas irmãs espirituais, digamos assim, as mulheres sustentavam Jesus. Na verdade, Ele entende, porque Ele já sentiu. Diga assim: só entende quem já sentiu. Então, se Ele sentiu, Ele sabe a dor da perda, meu irmão. Ele sabe exatamente. Jesus tinha permissão como ser humano. Ele agora era ser humano. Ele podia ser, sabe o que? Deprimido. Ele podia ser derrotado. Jesus podia ser tadinho. Jesus podia ser desprotegido. Jesus podia ser uma pessoa cabisbaixa, entregue à tristeza. Jesus podia ser uma pessoa pessimista. Cientificamente, psicologicamente, Jesus podia sofrer de obsessão, de compulsão, por tudo que passou, mas Jesus entendia, Ele acreditava no amanhã, Ele sabia que Ele tinha dentro dele a capacidade de se superar. Jesus sabia, meu irmão, que todos os dias emanava dele uma vida. Deus te entende, Ele sabe o que você sente, e Ele mostrou em Jesus que eu e você temos a capacidade de dia após dia superar o sofrimento. Ele mostra em Jesus que o sofrimento pode ser superado. Que isso, gente? Isso não é uma pregação, isso daqui é uma lição de moral de Deus para mim e para você. Ele sabe exatamente o que você sente, Ele conhece perfeitamente o que você sente. No entanto, Ele te mostra que mesmo sendo ser humano, Ele tinha a capacidade de superar o sofrimento. Diga para quem está perto de você: todo ser humano tem capacidade de superar o sofrimento. É ou não é, Ana Paula? Todo ser humano tem a capacidade dentro dele de superar o sofrimento. Jesus podia escolher viver deprimido, cansado, triste, abatido, porque Ele sentia na carne. No entanto, Ele escolhe ser uma pessoa alegre, contagiante. Meu irmão, Jesus está assim, tete a tete contigo agora. Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua adversidade, e mais do que isso, Ele te entende, e mais do que isso, Ele diz: você é capaz de superar, mas você tem que querer superar. Você pode levar a sua vida como um desprotegido, como um abandonado, como um rejeitado,
Jesus. Acreditar no amanhã, amar as pessoas, amar viver, acordar e se superar. Você não é um pobre coitado. Se você é, porque você se faz. Quando Deus assume em Jesus a forma de homem, Ele não só te entende, como Ele sente tudo que você já sentiu. Amém? Amém. Ele se faz carne para entender. Segundo, será que Deus me entende? Aí em João 17, 23. João 17, 23. Deus me entende? Primeiro eu te disse que Ele se fez homem que nem você, sabe exatamente o que você sente. Agora vamos ver se Deus te entende. É a segunda resposta para a pergunta: será que Deus me entende? João 17, 23. Aleluia. João 17, versículo 23, está escrito assim: eu neles e eles, eu neles e tu em mim. Diga assim: Deus em mim, Deus em Jesus. A fim de que sejamos, preste atenção, isso é demais. Eu neles, ou seja, Jesus dentro de você, tu em mim, Deus dentro de Jesus, a fim de que sejamos aperfeiçoados aonde? Na unidade. Diga unidade. Diga unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meu irmão, eu quero que você preste atenção numa coisa. Existe uma palavra que me chama muita a atenção nesse versículo, e a palavra é unidade. Pergunta matemática: por qual número o número 1 se divide? Hein? 1 divide por 2? Para dar exato? Não, dá não. 1, matematicamente, eu estudei, tá? Porque eu detesto matemática, tive que estudar. Ele é um número indivisível. Quando a Bíblia diz que Jesus se tornou um com você, significa que você está aqui, Jesus do seu lado? Não. É óbvio que não. Significa que Ele não está do seu lado, mas que Ele está dentro. Cala a boca. A Bíblia diz que você está unificado em Jesus. Eu estou dizendo que você é parte de Jesus. Eu estou dizendo que quando você caminha, é Jesus caminhando dentro de você. Quando você respira, é Jesus respirando através de você. Quando você desperta de manhã, é Jesus despertando através de você. Porque você e Jesus são uma única pessoa. Você e Jesus são uma única pessoa. Ele está dentro de você. Ele mora, Ele não está contigo do teu lado, Ele está unificado. Presta atenção. Presta atenção. Um copo de água. A água está aqui. No entanto, quando eu pego e ingiro a água, bebo da água, o que acontece com a água? Ela se torna uma dentro de mim. Ela vai para o meu estômago, digerido, vai para o rim. É isso, meu irmão. Jesus está dentro de você. Então, quando você sorri, o que Jesus faz? Sorri. Você e Ele, em Deus, são uma só pessoa. Quando você chora, o que Jesus faz? Chora.
Quando você está triste, Jesus está triste. Tudo que você sente, Jesus sente. Tudo que você faz, Jesus indiretamente faz. Você não está conseguindo entender o que eu estou falando? Deus não te provou que te entende apenas colocando Jesus como referência, não. Ele escolheu habitar dentro de você para sentir exatamente o que você está sentindo. Meu irmão, a Bíblia diz que ele é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus, presta atenção pelo amor que você tem a Jesus Cristo. Deus não está na igreja. Deus não está no seu quarto. Deus não está na tua casa. Deus está, sabe aonde? Dentro de você. Você e Deus são inseparáveis, indivisíveis. Ou seja, tudo que se passa com você está passando simultaneamente com Deus. Você está sofrendo por alguma coisa, Deus está sofrendo com você. Deus não é um cara de pau que só está contigo como muita gente quando tudo está bom. Quando você está sorrindo, não. Ele está contigo em todo momento. Não do teu lado, mas dentro de você. Deus é a minha vida. Deus é meu respirar, meu irmão. Deus é minha lágrima. Deus é meu sorriso. Deus é a cura, mas também é a minha dor. Deus é meu prazer, mas é também minha angústia. Deus é tudo em todos, é o que Paulo diz. Cara, que isso, gente? Eu estou te falando, eu já preguei muito, várias vezes. Talvez isso seja a revelação mais exata do que eu estou falando. Eu estou te dizendo que você está unificado em Deus. O que você faz, o que você sente está refletido em Deus. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, não tem problema não, depois a gente edita. Deus não está aqui. Vem cá. Deus não está aqui e você aqui. Não é isso. Sabe o que ele faz? Ele sai daqui de onde ele está e faz isso, ó. Você vai me ver aqui atrás porque eu sou um pouquinho mais forte do que ele. Mas meu irmão, ele mora dentro de você. Ele sai do trono para morar dentro de você. Obrigado, meu irmão. E Deus faz isso com um simples motivo. Ele quer sentir. Ele quer que você saiba que Ele está sentindo com você. Para de enxergar Deus do jeito que você enxerga. Está errado. Você enxerga Deus alto, soberano, longe e distante. Deus não é isso. Deus é alguém que tem o teu tamanho, a tua altura, e que mora dentro de você. Diga assim: Deus tem sentimentos. Isso é Deus. Deus é único em você. É um com você. Não tem como separar você de Deus. Romanos capítulo 8 está escrito isso. Não tem como separar, meu irmão. Então, Jesus está embutido em você. O que você sente, Ele está sentindo igualzinho. Está se sentindo sozinho? Ele se sente sozinho. Está se sentindo o quê? Igualzinho ele se sente. Porque Ele e você foram unidos para que se aperfeiçoasse a graça de Deus. Porque assim, Deus não está na igreja. Deus não está na minha casa. Porque Deus está em mim. Então, aonde você está, Deus está. Aí que é o segredo. Não é Deus que fica em algum lugar. É você que traz a presença de Deus para onde você está. Você pode estar, querido, sem nenhuma crítica, dentro de um terreiro espírita. Se você está ali, Deus está ali.
Você pode estar dentro de um estádio lotado, onde todas as pessoas não creem em Deus. Se você está ali, você é um com Deus, Deus está ali. Você entende isso? Então tudo que acontece na tua vida, acontece também com Deus. Diga assim: Deus sou eu. E eu sou Deus. Ou seja, vocês são uma só pessoa, não tem como dividir. Vocês são único. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto que Ele se fez um contigo. Em Jesus, pelo Espírito Santo, Ele se torna um com você. Aí você pergunta: será que Deus me entende? Será que Ele sabe o que eu estou sentindo? Tanto sabe porque Ele já foi carne, e tanto sabe porque Ele habita dentro de você. Diga para quem está perto de você: Deus habita dentro de você. Diga comigo: que eu sinto, Ele sente. Através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo, somos um com Deus. É por isso, cristão. É por isso que nós somos perseguidos sem razão. Muitas das vezes as pessoas não têm nada contra a gente, não, mas é contra Deus. Porque nós somos a imagem, a semelhança do nosso Criador. Então, querido, você com Deus é um. Saia daqui sabendo que o que você sente, Deus sente. Eu vou te dar agora uma terceira resposta para você dar para você sentir no profundo a resposta: Deus me entende. Eu te disse primeiro que Ele se fez carne. Depois te disse que com você Ele é um. Agora vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Primeiro aos Coríntios, um pouco mais à frente, João. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 6, verso 19. Que mensagem profética. Não sei você, meu irmão, mas eu vou sair daqui hoje completamente transformado. Da água para o vinho. Que é interessante e muito profundo isso. 1 aos Coríntios 6, 19. Será que Deus me entende? Quem achou, diga amém. Amém. Olha, é uma pergunta, a frase está na interrogativa. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário? Que isso, gente? Estou nervoso. Olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário de quem? Que está no mundo. É isso que diz aí? Que está onde? O qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. O que eu tenho dentro de mim? O Espírito. Que é isso, gente? Ele não está satisfeito em se tornar carne. Ele não está satisfeito em morar dentro de mim. Ele precisa me dar mais presentes. Ele quer me dar mais provas de que Ele me entende. Sabe como que Ele faz isso? Ele faz você uma casa para o Espírito dele. Ele faz você um lugar para morar o Espírito dele. E a palavra Espírito Santo, Paracleto, significa Consolador. Aquele que sonda e sabe o que se passa no seu coração. Meu irmão,
Quando eu me converti, eu queria saber quem era o Espírito Santo. Eu não sei se você já teve essa curiosidade. Eu, quando pensava no Espírito Santo, pensava que o Espírito Santo era um fantasminha. Alguém que como posso dizer? Um véu. Alguém com um lençol por cima e que balançava no vento. Eu pensava que o Espírito Santo era um espírito, uma claridade, uma luz. Eu pensava que o Espírito Santo era fruto da minha imaginação, mas uma roupa clara misturada com uma claridade. Até que eu comecei a dizer para Deus: Deus, eu quero conhecer quem é o Espírito Santo. Eu quero saber quem é esse que mora dentro de mim. Muitas das vezes o Espírito Santo é um morador que você nem conhece e a casa em você. Muitas das vezes ele mora dentro de você e você nem conhece. Aí eu comecei uma busca incessante para conhecer, para saber como ele era. Eu dizia: Deus, as pessoas falam em línguas, isso é o Espírito Santo? Eu dizia: Deus, as pessoas caem no chão, isso é o Espírito Santo? Eu dizia: Deus, as pessoas rodam, viram de cambalhota, isso é o Espírito Santo? Deus, as pessoas choram, isso é o Espírito Santo? Eu quero saber, eu preciso saber quem é, o que é o Espírito Santo. Eu me converti em 1997. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a conhecer o Espírito Santo. E a primeira coisa que Deus me disse: Bruno, o Espírito Santo é uma pessoa. Diz que assim: o Espírito Santo é uma pessoa. Quando você era católico, você fazia o sinal da cruz e dizia: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Meu irmão, quando Deus me disse que o Espírito Santo era uma pessoa, eu vou te confessar algo que você não vai contar para ninguém. Eu comecei a andar pela rua procurando quem era. Do tipo, se eu olhasse a Sônia e visse a Sônia bonita, eu dizia: nossa, é o Espírito Santo. Se eu olhasse alguém na rua e como eu andava cismado, eu diria: esse é o Espírito Santo. Porque Deus me disse que era uma pessoa. Presta atenção. Diga assim: eu preciso entender o que Deus fala. Aí eu andava pela rua procurando o Espírito Santo. Era uma pessoa. No entanto, querido, a palavra pessoa vem do latim de personalidade. Personalidade vem buscando ainda palavras mais profundas, que vem no final de todas as derivações, vem do ser. Aí eu perguntei a Deus de novo: o que é ser uma pessoa? O que você me responderia? Se ele é uma pessoa, ele tem o quê? Vida. Se ele é uma pessoa, ele tem o quê? Sentimentos. Se ele é uma pessoa, ele tem necessidades. Cargas. Carne. Traduzindo, o Espírito Santo, ele é, querido, uma expressão exata de Deus em você. Ele é a pessoa de Deus em você. É difícil de entender, né? O Espírito de Deus é exatamente a tua linguagem, talvez você entenda assim, com Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Você não precisa abrir agora, não? Você vai ler em casa com mais calma. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Traduzindo, o Espírito Santo é a sua linguagem com Deus. Eu preciso de alguém para me ajudar aqui para você entender. Vem cá, Priscila, você. Você se parece com o Espírito Santo. A Priscila, nesse momento, é uma menina que está fazendo uma oração porque está enfrentando um momento difícil na vida dela. E ela acha que a solução para os problemas dela é um novo emprego. Você quer um novo emprego, digamos assim. E você vai orar pedindo a Deus um novo emprego. Você vai dizer: Deus, em nome de Jesus, eu preciso de um novo emprego, tá bom? Interpreta. Não, você vai falar com a sua boca, vai. Tá. Ela não vai falar no microfone não, que eu vou segurar pra ela. Vai. Não, minha mãe está aqui. Fala. Eu falo. Você fala? Ele fala. Fala. Eu quero emprego. Quer um emprego. Essa é a oração da Priscila: eu quero um emprego. Eu sou o Espírito de Deus dentro dela. Senhor, a Priscila não precisa de um emprego. Aquele emprego é uma bênção para ela. Dá a ela paciência para ela esperar o tempo certo. O Espírito Santo, ele modifica a sua oração e ora da maneira mais exata para que Deus te entenda. Você entendeu isso? Ele tem a capacidade dentro de você de dizer para Deus, para contar para Deus o que você está sentindo, mas da melhor maneira possível. Amém? Obrigado. Pode aplaudir a Priscila. Isso significa que Deus te entende. O Espírito Santo, você não sabe orar, você não sabe, mas a pessoa do Espírito Santo traduz na linguagem de Deus o que você precisa. Diga assim, meu irmão: existem coisas que eu acho, que eu preciso, mas quem sabe, quem entende, quem sente o que você precisa realmente, não é você, é Deus. É o Espírito Santo que traduz para Deus a sua real necessidade. Esse é o segredo de ser casa do Espírito Santo, de Espírito Santo não habitar em igreja, do Espírito Santo habitar em você. Ele traduz para Deus, ele é a tua linguagem. Você não sabe orar, ele ora por você, ele fala por você. Você está entendendo? Ele tem a linguagem. Meu irmão, e só tem como falar por você quem te entende, não é? Como é que eu vou falar por você se eu não entendi? A Rosane me liga e fala assim: ó, pastor, eu estou passando um momento difícil, um conflito no meu relacionamento. Eu entendo a Rosane, porque eu já passei um momento difícil no meu relacionamento. Então, quando eu vou orar, como é que eu vou orar? Senhor, restaura o amor, faz assim, faz assado, porque eu sei. O Espírito Santo é isso, ele é a tua linguagem com Deus, ele traduz para Deus. E meu irmão, não esqueça que o Espírito Santo tem sentimento. Aí eu pergunto a você: Deus te entende? Agora responda para mim: como ninguém. Diga para quem está próximo de você: Deus te entende como ninguém. Guarda no teu coração, meu irmão. Deus não é frio, Deus não é insensível e Deus não é indiferente. Ele não é frio, insensível. Olha, você sabe, eu acho que talvez pessoas mais velhas do que eu possam até dizer melhor, com mais propriedade que eu vou falar, mas eu acho que o tempo, ele traz maturidade para a gente. Acho que o tempo amadurece e muda a gente. Não sei, vocês já acham isso? Né? Acho que o tempo amadurece. Eu tenho poucas recordações
do meu relacionamento com meu pai durante a infância. Meu pai é militar, é bombeiro. Então foi um homem muito rude. Ele me botou, me ensinou a dirigir com 12 anos. Mas foi a base de gritos, de tapas, né? A minha mãe dizia para mim assim, ó, se você fizer alguma coisa errada, eu vou contar para o seu pai. Porque na verdade a figura paterna foi gravada, foi criada como aquele castrador, como castigador, como punidor, né? O pai, ó, teu pai está chegando, hein? Eu tinha um paciente, quando falava teu pai está chegando, ele fazia xixi nas calças, de tamanho medo que ele tinha do pai. Meu pai militar, ríspido, né? Muito severo. Eu lembro uma vez que eu estava correndo, brincando de pique, ele me disse, me chamou, falou, corre que nem homem, pô! E toda aquela voz grosseira, agressiva, ecoava nos meus ouvidos. Quando eu vim para Deus, eu tinha a verdadeira, como eu posso dizer, verdadeiro medo da oração do Pai Nosso. Para mim, a oração do Pai Nosso não tinha que começar Pai Nosso, tinha que ser Deus Nosso, ao invés de Pai Nosso. Porque a palavra Pai me remetia a uma figura masculina castradora, punidora, uma figura masculina que iria tirar o cinto de bombeiro para bater, que quando me olhava assim de lado, eu já sabia que eu estava fazendo algo errado. Você está entendendo? Quando eu vim para Deus, querido, a maior dificuldade era aceitar Deus como Pai. Porque para mim Deus era assim, errou, fez alguma coisa errada, vou tirar o cinto e vou tacar na tua... em algum lugar. Você entende isso? Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não vai tirar o cinto para te dar uma surra. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não quer que você o chame de Deus o tempo todo. Deus não quer que você olhe quando for orar para o alto para achar Deus lá em cima. Deus quer se relacionar com você como uma identidade de verdadeiro Pai, protetor, acolhedor, amigo, compreensível, sensível, que tem paciência, que tem tempo para te ouvir. Você entende isso? Diga amém. Amém. Deus, Ele quer se relacionar com você. Meu irmão, você pode alegrar a Deus quando você se relaciona com Ele. Me desculpe que eu vou te falar, mas eu tenho que falar o que eu estou sentindo. Deus não quer mais a sua oração de 15 minutos à noite. Ninguém se relaciona com alguém por 15 minutos. Deus não quer mais as suas idas às quartas e aos domingos na igreja como se fosse um encontro social. Deus não quer. Deus não quer que você cante mais um louvor. Deus quer que você se relacione com Ele. Deus quer que você seja amigo dEle. Tira Deus da solidão. Deus às vezes se torna solitário porque não tem ninguém que o ouça, que o entenda. Você quer que Deus te entenda o tempo todo, mas você não entende Deus. Você faz perguntas imbecis. Por quê? Por quê? Por quê? Deus não tem que te responder nada. Deus apenas quer se relacionar com você. E você acha que 15 minutos de oração na hora que vai dormir é ser cristão? Você acha que vir à igreja é o suficiente? Deus está cansado disso, meu irmão. Deus se cansou de pessoas que querem se relacionar com Ele com 15 minutos por dia. Se chega a 15 minutos. Sua relação com Deus é estreita. Meu irmão, anda com Deus no ônibus, anda com Deus no carro, anda com Deus no trabalho, anda com Deus em casa, anda com Deus em tudo quanto é lugar. Chora com Ele, sorri com Ele. Está rindo de quem não te interessa, estou rindo com Deus. Faça de Deus o seu amigo íntimo e pessoal. Senta com Deus na beira, coloca uma cadeira assim, ó, e senta na frente dele e fala: agora sou eu e você, vamos lá. E você começa a dialogar com Deus.
Que coisa ridícula essa oração pronta que você tem. Uma oração decorada. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Que isso, querido? Ele não quer só isso. Ele quer se relacionar com você. Como alguém que chega na casa de um conhecido, que tira o chinelo, que pega uma roupa emprestada, que abre a geladeira. Isso é intimidade com Deus. O que você tem com Deus, sabe o que é? Religiosidade. Deus está cansado. Deus tem sentimento. Deus não gosta de se sentir usado como você não gosta. Ele não é frio. Ele não vai te castigar. Ele é teu amigo íntimo, pessoal, intransferível. E você olha para Deus. Deus, vocês estão entendendo? Deus quer tirar de você a orfandade, que Ele quer te mostrar que Ele é Pai. Jesus, em todos os momentos do ministério dele, ele olhava para o céu e dizia: Pai, que lindo. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus morreu, Ele nos fez filhos de Deus. Não importa, querido, a história do seu pai. Não importa o histórico da agressividade do seu pai. Talvez seu pai seja uma pessoa ríspida, grossa, insensível, indiferente a você, não queira nem saber da tua vida. Mas Deus é diferente, amém? Amém. Deus não quer 15 minutos da noite, Deus não quer suas idas aos cultos, Deus não quer o seu jejum de 4 horas, Deus quer a sua vida, Deus quer estar contigo 24 horas por dia, Deus quer ouvir os teus segredos que ninguém sabe. Senta com Ele e diz: ó, vou te contar um segredo. Você entende isso? Meu irmão, isso é a tristeza do coração de Deus, quando Ele vê as pessoas buscando 15 minutos, 10 minutos, um bando de interesseiros, buscando bênçãos de Deus, e ninguém se relaciona com Deus. Deus às vezes se sente sozinho e Ele diz: poxa, será que ninguém vai me ouvir? Será que não tem ninguém que tenha tempo para mim? Aí eu perguntei para Deus: como é que alguém ama a Deus e faz tanta coisa para entristecer Ele? Meu irmão, eu vou te falar outra coisa, depois eu vou tentar editar isso na filmagem. Ou talvez não. Deus detesta 2 coisas, chamada roa. Sabe o que é roa? Uma combinação de religião com obrigação. Deus detesta. Me pergunte qual era a religião de Jesus. Me pergunte qual era a obrigação de Jesus. Meu irmão, ser crente não tem valor nenhum se você não tem relacionamento e amor com Deus. Antes não fosse. Ficamos detidos à religião. Deus não está, presta atenção, preso numa religião. Eu disse que Deus não mora em casa humana, Deus mora em você. Para Deus não tem valor você ser crente se você não ama de verdade. Para Deus não tem valor se você vai aos cultos e não sente a presença dEle. Gente, eu estou falando de gente que tem mais de 10 anos de igreja, que entra e sai da mesma maneira, que vem para cá e a gente se mata para transmitir a presença de Deus e você não sente. Deus não quer mais isso. Deus não quer mais que você olhe para Ele com uma obrigação. Hoje é domingo, tem culto.
Eu fui surpreendido quando entrei no Facebook, tinha um versículo que estava escrito, não vou dizer na página de quem, mas uma pessoa publicou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Para vir na casa de Deus não é obrigação, tem que ser prazer. Hoje eu vou porque eu vou sentir a presença de Deus. Hoje eu vou na casa do meu pai, eu vou encontrar meu pai, eu vou cantar para ele, eu vou ouvir a voz dele. Eu queria ter uma microcâmera para colocar embutida ali na porta, para que você visse a sua fisionomia quando você entra aqui. Muitas vezes parece que você está indo para um lugar ruim, cansativo. Estou indo para o culto. Está entendendo? Para Deus não tem dificuldade não, meu irmão. Relacionamento com Deus. Tem que ter relacionamento com Deus. Deus detesta a obrigação. Diga assim: tudo que eu faço por obrigação, para Deus não tem valor. Eu dizimo, eu oferto, eu sou... O problema é teu. Deus não recebe o teu dízimo, Deus não recebe a tua oferta se você faz por obrigação. Deus detesta a religião. Se ele gostasse de religião, ele ficava junto com os fariseus. Já tinha uma religião pronta, o judaísmo. Você entende o que Deus está te falando nessa noite? Muda a sua conduta, meu irmão. Seja uma pessoa de relacionamento com Deus. Eu vou terminar. Diga assim comigo: Deus não quer apenas ser Deus. Deus não quer apenas ser Deus. Diga assim: Deus não quer apenas me ouvir. Deus não quer apenas me ouvir. Diga assim: Deus quer que eu ouça. Deus quer ser o seu melhor amigo. Deus quer ser, querido, seu pai e provedor. Na verdade, desculpa te falar, Deus te entende. É você que não entende a Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.